E aí, turma, aqui é o JP e a gente vai dar sequência ao nosso estudo das funções orgânicas, agora estudando a função amida, ok? Cuidado com essa função para você não confundi-la com a função amina que nós já vimos, tá certo? Então, vou dar uma dica para vocês. Enquanto na amina tem o N, ou seja, só vai ter nitrogênio. Amida, por conta desse D, tem dois átomos aí diferentes, pelo menos, que é o oxigênio e o nitrogênio. Vamos aprender a reconhecer uma amida, tá certo? Então, amidas apresentam um grupo chamado de carboxamida. O que é isso? É um C-O ligado diretamente em um N. Essa carboxamida pode dar origem a diferentes tipos de amidas. Primeira delas, uma amida chamada primária, ok? Então, onde eu não tenho nada aqui ligado no nitrogênio a não ser hidrogênios. Então, essa é uma amida primária. Se eu troco um desses hidrogênios por outro carbono, um radical orgânico R, essa daqui agora é uma amida secundária. E se eu troco os dois hidrogênios aqui por radicais orgânicos, eu tenho uma amida terciária. Perceba aqui aquela lógica. Se eu tenho um carbono ligado no N, primária, dois carbonos, que é esse daqui, e mais o R, secundária, três carbonos, terciária. Lembra que preciso ter o C-O imediatamente ao lado para ser amida, ok? Então, aprendemos a reconhecer os três tipos de amida que existem. Vamos lá agora com relação às suas propriedades. Primeira coisa, ponto de fusão e ebulição e solubilidade em água delas. O que a gente observa? A gente observa essa tendência aqui, que amidas primárias possuem ponto de fusão, ebulição e solubilidade em água maior que a secundária, que maior que a terciária. Por quê? Talvez você já comece aqui a ter uma noção do porquê. Justamente, na primária, eu tenho aquele NH2 na ponta. Ou seja, H ligado com N vai dar origem numa interação de uma molécula com outra, que é a ponte de hidrogênio. Então, eu tenho mais pontes de hidrogênio na primária do que na secundária e do que na terciária. Assim, quanto mais pontes de hidrogênio, maior a interação entre as moléculas e acaba subindo esses valores de fusão e ebulição. E como a água também faz ponte de hidrogênio e é polar, também aumenta a sua solubilidade em água, ok? Vamos lá, então. Outra coisa interessantíssima com relação às amidas é que elas apresentam um caráter neutro. Guarde isso, porque muitos exercícios trazem essa pegadinha. Aminas são básicas, amidas são neutras, tá? Não se esqueça disso, porque às vezes só porque a gente pensa que tem um nitrogênio vai ser básico, não é verdade isso. O nitrogênio das aminas faz com que a estrutura seja básica. Aqui nas amidas, o caráter dela é neutro, ok? Outra coisa interessante é que elas são pouco reativas, tá? Então, uma vez que se forma uma ligação amida, né, uma função amida, é difícil eu conseguir quebrá-la. Eu preciso de alguns fatores, de algumas condições adequadas para isso. Com relação à nomenclatura, é muito simples. Número de carbonos, tipo de ligação entre eles, com a terminação amida. Não tem muito segredo aqui para a gente analisar. E se eu quero dar um nome usual, eu vou pegar aquele nome usual, forme, acete, propion, butir, com a terminação amida. Vamos para os exemplos, vai ficar um pouquinho mais claro. Primeiro aqui, primeira amida que a gente consegue fazer, a amida mais simples. Eu tenho aqui um carbono e essa amida é primária, ok? Um carbono MET, esse carbono aqui, como é MET, ligação AN, né? Não tem outros carbonos para saber se tem dupla entre carbonos. Como é uma função amida, terminação amida. Então, esse composto é a metanamida. Também usualmente conhecido como formamida, ok? Forme, lembra que é sinônimo para metan. Assim, o nome usual disso é formamida. Agora, tenho aqui esse composto. Perceba que eu tenho aqui o carbono, né, minha função amida aqui em cima, e eu tenho o meu anel benzeno aqui. Esse composto tem um nome um pouquinho diferente. Ele pode ser chamado de
benzamida, ok? Ou também, se a gente pensar na lógica da IUPAC, não aparece tanto esse nome. O nome mais comum disso é benzamida, mas também está correto. Fenil, isso aqui é um radical fenil, met, um carbono, metanamida, tá? Então, eu troco esse hidrogênio da metanamida por um radical fenil. Então, posso chamar esse composto de fenilmetanamida ou de benzamida. Benzamida também é um nome aceito pela IUPAC, ok? Vamos lá, aqui embaixo. Perceba que agora eu tenho aqui a minha cadeia principal, né, esse pedaço aqui, só que aqui eu tenho um radical metil. Esse radical metil está ligado em quem? No nitrogênio. Então, na hora de eu dar o nome para isso, eu tenho um N-metil. Quantos carbonos? 1, 2, 3, 4. Esse daqui é o N-metil butanamida. Perceba que aqui eu tenho 4 carbonos. Tenho que começar a contar desse carbono aqui, percebo por isso que eu nem preciso numerar, se eu tivesse aqui dupla, não precisaria indicar como sendo carbono 1. Ligação entre esses carbonos, simples, função amida aqui. Então, eu tenho aqui uma amida secundária nesse caso. N-metil butanamida. E aqui eu tenho uma amida um pouquinho diferente. Talvez se você lembra da nossa primeira aula de orgânica, eu falei dela. Ela tem uma importância histórica para a orgânica. Essa molécula aqui é a molécula da ureia, também chamada de carbamida, ok? Essa molécula aqui foi o que deu a origem ao que a gente entende como orgânica hoje. Por quê? Lembrando lá daquela nossa primeira aula, acreditava-se que moléculas orgânicas seriam sintetizadas apenas por seres vivos. E por acidente, na síntese de Wöhler, sem querer, deixou cianato de amônio esquentar um pouco mais, e aí ele percebeu que mudou o composto de um sal inorgânico, que é o cianato de amônio, agora ele conseguiu sintetizar ureia, que é um produto de excreção de seres vivos, tá? Então, esse composto aqui, você não precisa pensar nome dele como eu ensinei aqui, questão IUPAC. A própria IUPAC recomenda o nome desse composto como ureia, ok? Esse daqui é o básico de amidas para você saber. Agora, uma coisa interessante para a gente estudar com relação às amidas é a ideia das proteínas, tá? Então, aqui a gente vai usar alguns conhecimentos anteriores para poder chegar nesse conceito aqui. Lembrando que uma proteína nada mais é do que uma macromolécula formada por unidades de aminoácidos. Quando eu ensinei amina para vocês, eu falei da sigla de aminoácidos que era azão aqui. Ok? Vou explicar para vocês como se forma uma proteína a partir de aminoácidos, do ponto de vista químico. Vamos lá. Lembra que eu tenho aqui um aminoácido, certo? Lembra que esse aminoácido é do tipo alfa, então esse carbono aqui eu tenho um amino, então esse é um alfa-aminoácido, também chamado de peptídeo. Ao lado eu tenho outro aminoácido, aqui mesma coisa. Qual que é a diferença desse para esse? Eu só abri as ligações do nitrogênio para que você possa enxergar. Então, ó, deixei aqui do jeito que você já tinha visto e coloquei aqui, abri as ligações. Esse NH2 está aqui representado, tá? Coloquei R1 e R2 porque não necessariamente precisa ser a mesma coisa nos dois aminoácidos, tá? Em geral não é, porque quando eu ligo aminoácidos diferentes. Por exemplo, eu ligo uma glicina com uma alanina, enfim, e vou formando a cadeia da minha proteína, tá? O que acontece? Temos aqui o nosso ácido carboxílico, que tem caráter ácido. Temos aqui a nossa amina, que tem caráter básico, ok? O que vai acontecer? O OH do ácido vai se juntar com um dos hidrogênios da amina, que é básica, e assim vai formar uma molécula de água. Então, vai ocorrer aqui uma desidratação, ou seja, vai ocorrer a saída de uma molécula de água. Na orgânica é muito comum a gente falar quando tem uma reação que libera água, a gente pode usar esse termo de desidratação. Então, aqui a gente vai eliminar uma molécula de água dessa estrutura. E o que vai acontecer? Na hora que eu eliminar essa molécula de água, eu vou quebrar a ligação aqui e vou quebrar a ligação aqui. A ligação não pode ficar quebrada, ela tem que se unir de uma outra forma. Então, essa ligação se une a essa daqui, forma uma nova ligação direto do C-O com o N, que é justamente aqui onde a gente está enxergando. Aqui eu só redesenhei, né, só reorganizei o aminoácido para ficar mais bonitinho, mas é a mesma ideia aqui. Eu
emendei exatamente daqui para cá. O que a gente tem aqui? A gente tem uma molécula de água que foi formada e temos agora um dipeptídeo, porque eu fiz a união de 2 peptídeos, tá certo? Vamos analisar esse dipeptídeo que se formou. Primeira coisa, temos aqui uma função que nós acabamos de estudar. Essa função é a função amida. Então, sempre que eu junto ácido carboxílico com amina, eu formo uma função amida. Além disso, nós temos essa ligação aqui que se formou, quando eu juntei aqui esses 2 pedaços de molécula. Essa ligação é conhecida como ligação peptídica, ou também ligação amídica, que é aquela famosa ligação peptídica que você escuta falar na biologia que une os aminoácidos. Então, a proteína é uma junção de aminoácidos que estão unidos por ligações peptídicas. O que são essas ligações peptídicas? É justamente essa ligação aqui que faz parte da função amida que se forma. Agora vamos lembrar algumas coisas que eu falei agora há pouco. Amidas são pouco reativas, assim não é tão fácil quebrar essa ligação aqui. Por isso que quando eu vou fazer digestão de proteína, eu preciso de enzimas adequadas para fazer essa quebra da ligação aqui das proteínas e poder liberar esses aminoácidos para o meu corpo, ok? Outra coisa que vale a gente pensar aqui. Eu coloquei aqui um dipeptídeo. Na verdade, isso daqui, uma proteína, vai se juntando cada vez mais. Isso ainda não é uma proteína. Só que o que acontece? Esse ácido aqui dessa ponta vai continuar emendando com outros grupos amino para lá, para a direita. Esse grupo amino aqui vai continuar emendando para cá. E assim eu vou tendo todo o meu sequenciamento de aminoácidos. Tá certo? Você pode parar e pensar assim, por que então esse H aqui da amina, que é básico, já não junta com o próprio OH que está aqui do meu mesmo aminoácido? Justamente porque eles estão muito próximos, não tem como eu fechar aqui essa ligação. Existe aqui um impedimento, digamos assim, espacial, justamente porque não dá para eu poder fechar essa ligação que eu vou quebrar aqui para tirar a água e emendar esses dois. Então, isso nunca vai acontecer. Sempre que acontece o ácido carboxílico de um aminoácido se junta com um dos hidrogênios da amina de outro aminoácido, ok? E formando justamente isso daqui, que é a nossa função amida e a nossa ligação peptídica, ok? Isso a gente encontra também, inclusive, em tecidos sintéticos. Existem alguns tecidos conhecidos como poliamidas. Então, depois, quando a gente for estudar polímeros, nós vamos lembrar aqui também desse tipo de reação. Muito válido saber isso, não só para química, mas também para biologia, ok? E para quem for estudar isso daí em alguma parte na graduação, dentro de bioquímica, tenha certeza que você vai ver isso daqui. Então, deixo aqui um trechinho aí, um dipeptídeo, que é um comecinho de uma proteína. Proteínas são as macromoléculas, ok? Fechamos aqui a nossa aula sobre amidas. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima. Tchau, tchau.